Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos iniciar nossa videoaula de matemática. Vamos iniciar hoje o capítulo 2 do volume 1. Vamos iniciar com os múltiplos e divisores, na página de vocês, na página 40. Antes de começarmos, eu quero só lembrar vocês que a matemática está no dia a dia, está no nosso cotidiano. Um exemplo disso é na natureza. A matemática está também na natureza. Você sabia que algumas flores seguem determinado padrão matemático em relação à quantidade de pétalas e de estames? O que são estames? Estames são estruturas produtoras de pólen. Observe aqui as flores ao lado. Nós temos aqui o lírio, onde ele tem 6 pétalas e 6 estames. Logo acima nós temos o hibisco, que tem 5 pétalas. E um número múltiplo de 5. Primeiro, o que significa a informação sobre a quantidade de estames no hibisco? Significa que o número de estames é um múltiplo de 5. 2. Com base nessa informação, o hibisco pode ter 27 estames? Vamos verificar. A pergunta é, se ele pode ter 27 estames. Se o hibisco tem 5 pétalas, então os estames tem que ser um múltiplo de 5. Se você pegar 5 vezes 5, você tem aqui 25 estames. Então, não é o valor que nós queremos. Se você multiplicar 5 vezes 6, nós temos 30 estames. Então, ele passa. Então, nesse caso, ele não pode ter 27 estames. Por quê? 27 não é um múltiplo de 5. Ok? Continuando. Observem que no livro de vocês, na página 40, nós temos aqui a realidade aumentada. Nesse caso aqui, vocês vão observar que existe uma flor com diversas pétalas e estames. Verifique e faça a comparação de pétalas e estames. Múltiplos de um número natural, na página 41. Conceito de múltiplos. Um número natural, ele é múltiplo de outro quando é resultado da multiplicação desse número por outro número natural. Veja o exemplo. Uma outra espécie de flor, ela tem 6 pétalas e a sua quantidade de estames é um número múltiplo de 6. A quantidade de estames dessa flor é 12. Dizemos que 12 é múltiplo de 6, pois 6 multiplicado por 2 é 12. Sequência dos números múltiplos de 6. Então, se você quer descobrir quais são os múltiplos de um número, você vai multiplicar pela sequência dos números naturais. Veja o exemplo. 6 multiplicado por 0, 0. 6 multiplicado por 1, 6. 6 multiplicado por 2, 12. 6 multiplicado por 3, 18 e continua. Então, a representação vai ser M, maiúsculo, que representa os múltiplos, e dentro do parênteses 6. Então, eu quero os múltiplos de 6. São os resultados dessas multiplicações. 0, 6, 12, 18 e continua. Uma dica para vocês é o seguinte. Todo múltiplo, ele sempre vai começar com 0 e ele é infinito, ok? Continuando aqui. Múltiplos de um número natural, na mesma página, na página 41. Complete as seguintes multiplicações e responda às questões. Veja o exemplo. 5 multiplicado igual a 35. Então, 5 multiplicado por 7 é igual a 35. Então, se você inverter aqui os fatores, 7 multiplicado por 5 vai dar 35. Vamos às perguntas. Podemos afirmar que 35 é múltiplo de 5? Sim. Porque 5 vezes 7 é 35. E que 35 é múltiplo de 7? Também positivo. Podemos dizer que 5 e 7 são fatores de 35. 5 e 7, se você multiplicar, vai dar 35, então são fatores. Você vai colocar sim. Para saber se um número é múltiplo de outro, podemos usar a divisão, que é a operação inversa da multiplicação. Veja esse exemplo aqui. 380, ele é múltiplo de 5 e 6. Vamos responder, né? Verifique como fazer. Eu vou pegar 380 e vou dividir por 50. E pegar o mesmo valor, 380, e vou dividir por 6. 3 por 5 é pouco, então vou dividir por 38. Então, aqui eu vou colocar
7 multiplicando por 5 vai dar 35. 38 menos 35, 3. Vejam que eu estou usando o método curto na divisão. Continua com 0. Quantas vezes cabe 5 em 30? 6. 6 multiplicado por 5, 30. Observe que a divisão aqui foi exata. Vou pegar aqui o mesmo valor e dividir por 6. 38 por 6. 6 multiplicado por 6, 36. 38 menos 36, 2. Baixa o 0, 20. Quantas vezes cabe 6 em 20? 3. 3 vezes 6, 18. Para 20, 2. Observem que nas duas divisões, uma deu exata e a outra teve um resto de 2. Então, não foi exata. Letra A. Qual das divisões é exata? Você vai colocar no seu livro a divisão por 5. Letra B. 380 é múltiplo de quais desses números? 380 é múltiplo de 5. Por que não é múltiplo de 6? Porque a divisão não foi exata. Vamos continuar. Agora, nós, continuando com a parte de múltiplos, temos o mínimo múltiplo comum, o famoso MMC, no livro de vocês, na página 42. Observe, para calcular o MMC de 2 ou mais números naturais, escrevemos os múltiplos de cada um. Destacamos os múltiplos comuns e verificamos o menor múltiplo comum, com exceção de 0. Veja o exemplo aqui. Tom estava doente e o seu dono o levou ao veterinário. Após alguns exames, foram indicados 2 medicamentos, um de 4 em 4 horas e o outro de 6 em 6 horas. Os 2 medicamentos foram aplicados às 8 horas da manhã. A pergunta é: quantas horas após a primeira dose os remédios serão aplicados juntos em Tom novamente? Vamos responder. A primeira coisa é saber os múltiplos dos valores de 4 e de 6. Então, para saber os múltiplos de 4, você vai fazer a multiplicação pela sequência dos números naturais. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Aí você continua. 16, 20, 24, 30 e continua. Agora vamos resolver a questão dos múltiplos de 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 5, 30 e continua. Certo? Feito isso, você vai descobrir agora quais são os múltiplos comuns. Comum é que está ao mesmo tempo múltiplo de 6 e múltiplo de 4. Quais são eles? 0, 12 e 24. Professor, eu posso continuar com os múltiplos? Pode, eles não são infinitos, você vai encontrar outros números. Mas o que eu quero descobrir é o menor múltiplo comum. Com exceção de 0, qual é o número? 12. Você encontrou a resposta, certo? Então, o mínimo múltiplo comum de 4 e 6 é 12. Voltando para a questão, você vai descobrir que após 12 horas, o remédio será aplicado juntos novamente em Tom. Então, nesse caso, se for aplicado 8 da manhã, 8 mais 12, 20 horas. 8 da noite será aplicado novamente juntos. Livro, página 43. Divisores de um número natural. Então, terminamos a questão dos múltiplos, agora vamos entrar nos divisores. Quando a divisão de um número natural por outro também natural, diferente de 0, for exata, dizemos que o primeiro ele é divisível pelo segundo. Veja o exemplo aqui. Uma padaria recebeu uma encomenda de 1.200 pães para um grande evento. Para entregá-los, eles pretendem colocar os pães em embalagens com a mesma quantidade, sem que haja sobra de pães. Então, vamos resolver essa questão. Complete as lacunas
com a quantidade de pães que se deve colocar em cada caixa. Eu tenho aqui alguns exemplos. Se eu quisesse colocar os pães em 2 caixas, se são 1.200 pães, seriam 2 caixas com 600. Pois 2 multiplicado por 600 é 1.200. E se você pegar 1.200 e dividir por 2, você vai encontrar 600. Acompanhe e preencha o livro de vocês. Se fosse 3 caixas, seria 400, pois 3 multiplicado por 400 é 1.200. E 1.200 dividido por 3, 400. Se você observar, nós temos aqui a mesma resposta. Se fosse 4 caixas, seria 4 caixas de 300, pois 4 multiplicado por 300 é 1.200. E 1.200 dividido por 4, 300. Se fossem 10 caixas, seria 120. Cada caixa com 120, pois 10 multiplicado por 120, 1.200. E 1.200 dividido por 10, 120. Podemos continuar. Se fosse 50 caixas, seria 50 caixas com 24 pães. Pois 50 multiplicado por 24 é 1.200. E 1.200 dividido por 50 é 24. Daí nós descobrimos o quê? Com base nesses cálculos efetuados, dizemos que 1.200 ele é divisível por 2, por 3, por 4, por 10, por 50, entre outros números. Todos esses números são divisores ou fatores de 1.200. Eles são o quê? Divisores ou fatores, ok? Continuando aqui. Chegamos na seção de matemática em detalhes. Essa é uma seção muito importante porque vai facilitar alguns cálculos para vocês. No livro de vocês, na página 44. Observe como determinar todos os divisores de 24. Eu posso dividir 24 por quanto? Por 2, por 3, por 4, por 5. Vejam como é a regra. Primeiro, nós escrevemos todas as multiplicações cujo produto seja 24, o resultado da multiplicação. Exemplo, 1 vezes 24, 24. 2 vezes 12, 24. 3 vezes 8, 24. 4 vezes 6, 24. Após isso, você vai escrever todos os fatores encontrados em ordem crescente. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Então, olha, começou com 1, terminou com 24. Se você for ordenar, você vai descobrir que 1 vezes 24, 24. 2 vezes 12, 24. 3 vezes 8, 24. E 4 vezes 6, 24. Então, o que é que nós temos agora? Nós temos a sequência dos divisores de 24. Que vai ser 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Se o número é par, a quantidade de divisores também é par. Então, veja que aqui foram 8 divisores. Todo divisor de um número sempre vai começar com o número 1 e vai terminar com ele mesmo. A quantidade de divisores de 24, ela é par. Veja essa relação quando a quantidade de divisores é ímpar. Exemplo aqui. Os divisores de 49. Vou fazer primeiro a multiplicação. 1 vezes 49, 49. 7 vezes 7, 49. Existe outra multiplicação que dê 49? Não temos, só temos essas duas. Colocando na ordem, primeiro, 1, 7, que se repete, e 49. Então, os divisores de 49 é 1, 7, 49. 49 é um número ímpar e a quantidade foi também ímpar. Com isso, nós encerramos essa aula, lembrando que nós temos a agenda, muito importante não esquecer. Primeiro, no livro didático, o famoso LD, nas páginas 42 e 43, e depois 44 e 45. E o livro de atividades, o LA, vocês vão responder da página 20 até a página 22. Bons estudos e até a próxima.